Olá pessoal das turmas 110 e 111, eu já estou sozinho aqui. Minha esposa teve que ir no médico, minha câmera girl aí teve que ir no médico. Eu quero então fazer com vocês, começar fazendo o terceiro caso ali, né? A gente estava vendo os zeros da função e a gente viu o primeiro e o segundo caso, né? Delta maior que zero vai cortar em 2 pontos do eixo x. Delta maior que zero, 2 pontos. Delta igual a zero, 1 ponto só, né? E agora delta menor que zero. Vamos fazer aí, bota aí o terceiro caso. O terceiro caso. O terceiro caso. O terceiro caso é esse aqui, ó. É delta menor do que zero, cara. Delta menor do que zero. Delta negativo. Como é que vai ser? Então a gente já viu os outros dois, né? Só sobra uma opção. Tá? A gente já viu os outros. Só sobra uma opção. Olha o que vai acontecer, ó. O x1 é menos b mais a raiz do delta sobre 2a, cara. E o x2 é menos o b menos a raiz do delta sobre 2a. Sobre 2a, cara. É isso aí. Só que aí acontece assim, ó. Esse cara aqui, ó, e esse aqui, ó. Esse cara aqui, quando o delta é negativo, cara, quando o delta é negativo, vai ser a raiz de um número negativo, né? E raiz de número negativo não existe, ou seja, raiz de delta, deixa eu escrever maior aqui. A raiz do delta, cara, ela não pertence aos reais, cara. Não existe. Ou seja, pra nós, né, não existe, ó. Pra nós não existe. Não existe. Tá? Ou seja, qual é o resultado da Bhaskara? Nenhum. Não tem como eu fazer menos b mais a raiz do delta. Não tem como eu fazer nem essa conta e nem essa. Tá? Dentro dos reais, tá? Não tem como eu fazer essa conta. Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então não vai ter nenhum valor onde corta no eixo y. Então tu vai botar assim, ó. Nenhum valor. Nenhum valor. Não tem nenhum valor. Isso aqui não existe, ó. Isso aqui não existe. Ó. Nenhum valor, cara. Quando o delta é negativo, não tem nenhum valor. Ou seja, é isso aqui, ó. Vamos fazer um exemplo aqui. Tá, exemplo. F de x, vamos botar aqui f de x. Vamos botar f de x igual a, sei lá, x quadrado mais 3x mais 12. Mais 12, tá?
Isso aqui, cara, isso aqui, ó, quando eu fizer o delta, tá, em primeiro lugar, ó, vamos, em primeiro lugar eu sei que isso aqui é uma parábola de virada pra cima, ok? Ok. Por causa desse A aqui que é 1, ó, beleza. Por causa desse B aqui, ó, por causa desse B, eu sei que corta subindo. Então o eixo Y tem que estar por aqui, ó. O eixo Y tem que estar por aqui, cara, porque corta, porque tem que ser subindo, né? Ó. Tem que ser subindo. Tá? Tem que ser subindo. Tem que ser na parte subindo dela. Tá? Só que agora o eixo X, será que ele vai passar aqui cortando em dois lugares, aqui pegando em um só, lá embaixo em nenhum? E outra coisa, que eu não botei aqui, ó. Aqui, ó, tá me dizendo que essa altura aqui, ó, em relação ao eixo X, essa altura é 12. Ou seja, é o ponto de coordenada 0, 12. É o ponto de coordenada 0, 12. Só que o eixo X, onde é que ele vai estar? O eixo X eu vou ter que fazer a Bhaskara aqui, cara. Vou ter que ver o delta, ó. Eu vou ter que ver o delta aqui, cara. Então vamos fazer, ó, x quadrado mais 3x mais 12 igual a 0, né? Onde corta no eixo x é quando o y é 0, ó. E o y tá aqui, ó. Esse é o y, ó. Né? Esse, ó. Esse é o y. Então bota, né, isso aqui igual a y, então igual a 0. Tá aqui. E aí como é que fica? E aí que o delta, nesse caso, ó, o que é b ao quadrado, que é 9, vamos botar assim, ó, 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 12. Isso aqui, cara, isso aqui dá quanto? Dá 9 menos 48, cara. Isso aqui, então, me diz que o delta vale menos 39, né? O delta vale menos 39, cara. E isso aqui, com certeza, é negativo, tá? Só que a gente acabou de ver que se o delta é negativo, ó, na Bhaskara não vai ter nenhum valor. Eu já sei, então, como o delta é negativo, eu já sei que esse caso é assim, ó. Ó, não vai encostar o eixo X na parábola, ó. Não vai encostar, porque não tem nenhum valor que faça cruzar aqui embaixo. Faça cruzar nesse eixo. Então vai ser assim a parábola, ó. Tá? Ó, se eu fizer, o que ficaria? O x1 ficaria o quê? Ficaria menos 3 mais a raiz de menos 39 sobre 2 vezes 1. E o x2 ficaria menos 3 menos a raiz de menos 39 dividido por 2 vezes 1, cara. Ó, só que isso aqui não existe, né? Não existe por causa, não existe raiz de menos 39. Né? Esse aqui também não existe. Em R, né? Isso aqui não existe em R. Como assim em R? É no terceiro ano do médio agora. Vocês vão estudar um novo conjunto numérico. Tá? Daqui 2 anos. Vocês vão estudar um conjunto numérico chamado números complexos, que aí isso aqui existe, tá? Que aí isso aqui existe, tá? Mas nos reais, nos números que a gente manipula, não tem número que eu eleve ao quadrado de negativo, né?
O número vezes ele mesmo dá sempre positivo, né? A gente viu lá naquela fase complicada lá das desigualdades, lá da ordem dos números reais, né? Aquela coisa que provavelmente tu nunca mais queira ver na tua vida, né? A menos que tu goste mesmo dessas coisas, tá? Mas então não existe, ó. Não existe. Pra nós não existe. Tá? Lá no terceiro ano do médio, lá no segundo bimestre, aí vai existir. Por sinal, é o conteúdo que eu vou dar prova pra eles agora. Tá, cara? Então esse é o terceiro caso. Então com essas 4 informações, quais sejam o A, o B, né? O A, o B, o C e os zeros da função, com essas 4 informações, eu não erro nenhuma questão, cara. Não tenho que não saber na parábola. Tá? Tem fora o vértice, né? Que é o que a gente vai ver agora. Fora o máximo e o mínimo. Mas em relação ao gráfico da parábola, da função quadrática, eu sei tudo dele. Eu sei tudo dele. Com essas informações, sei toda a posição dele, tudo direitinho, tá? Sei tudo direitinho a respeito dele, tá bom? Tá ok? Então, agora que tu já copiou isso aí direitinho, tá? Então encerramos a parte dos zeros da função e agora vamos para a última fase do nosso estudo sobre funções quadráticas, que é os máximos e os mínimos, tá? Tá? Vai ser o valor máximo e valor mínimo da função quadrática. Tá? Agora que já sabemos aí bastante sobre os gráficos, sobre A, B e C, tudo aí direitinho, agora a gente vai pros máximos e os mínimos. Então coloca aí. Então vamos apagar e vamos colocar aí o vértice da parábola. O vértice da parábola. Tá, deixa eu dar uma olhada em quanto tempo eu tenho de aula aqui. Tenho 12 minutos. 12. Bota mais 40 aí. Tem que terminar 10h40, pouco antes de 10h40 eu tenho que terminar. Eu tô marcando aqui no meu, que agora eu tô gravando no celular, né? Aí eu tenho que marcar aqui no computador, que eu não posso ver a hora no celular, né? Tá, eu tenho que gravar até umas 10h35 por aí, 10h40. Tá, então acabamos essa parte dos zeros da função, entendemos aí tudo que tinha para entender, tá? Graças a Deus as questões da URGS que vem caindo nos últimos tempos, elas não são difíceis, tá? Mas é que isso aqui também não é difícil, né, cara? Isso aqui que eu tô te explicando, na verdade, é meio longo só, né? É meio... não tem nada de muito difícil aqui. É só tu enxergar as coisas ali, né? A, B e C, deu. Os zeros da função ali, fazer a básica. Ver se vai ter um zero ou dois valores, né? Tu já descobre certinho como é que vai ser o gráfico ali. É que é bastante coisa, mas as questões não são muito... As questões não são muito difíceis, tá? Vamos lá então. Agora é o vértice da parábola. O vértice da parábola. O vértice da parábola. Ó, agora para explicar o vértice eu vou pegar uma que tenha o A negativo. Ó, eu vou fazer assim, ó. Se eu tenho minha f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, como sempre. Isso aqui é fixo. Tá? Isso aqui é fixo.
Mas vamos supor, o que é esse tal de vértice da parábola? É isso aqui, ó. Vamos olhar isso, vamos pegar isso, é isso aqui, ó, que eu vou te mostrar agora. Tá, se vocês escutarem uma voz de fundo aí, é minha mãe falando ao telefone, tá? Não te preocupa, não é falando no telefone, é falando ao telefone. Falando no telefone, se ela estivesse dentro do telefone, né? Vocês já devem ter aprendido isso em português. Tá? Então, o que é esse tal de vértice da parábola, cara? É isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho a minha função quadrática seja assim, ó. Tá? Tá? Só de olhar, vamos fazer algumas perguntas aí em primeiro lugar. Vamos recapitular coisas aí. Não precisa copiar o que eu vou botar aqui, mas só de olhar para essa parábola, cara. Só de olhar para essa parábola aí. O que tu pode me dizer a respeito do A, do B e do C? Por exemplo, o A, não copia, mas o A, nesse caso, é positivo ou negativo? Exatamente, o A é negativo, cara, porque tá de boca para baixo. O B, cara. O B, se eu olhar aqui no eixo Y, corta subindo, né? Aqui no eixo Y, ó. Quando ela cruza o eixo Y, tá subindo. Então o B é positivo, com certeza. Esse B com certeza é positivo. E o C? O C é aqui, ó. O C tá aqui, ó. Te pergunto, essa altura aqui tá abaixo do eixo X ou acima? Tá para baixo, né? Tá cortando para baixo do eixo X. Então isso aqui é uma altura negativa, né? Então essa coordenada Y aqui, ó, para baixo é negativa. Então o C é negativo. O C é negativo, porque o C é onde corta. Tá? E agora eu te pergunto. Sem saber nada da função aqui, da lei da função. Sem saber nada da lei da função, o que eu posso dizer a respeito do delta aqui? O que eu posso dizer a respeito do delta? O delta aqui, cara, agora essa já ficou mais difícil, mas olha aqui, o delta aqui é positivo, cara. Com certeza o delta é positivo. Como é que eu sei? Olha aqui, ó. Em quantos valores, ó. Olha aqui, ó. Em quantos valores está cruzando o eixo X? Ó. Em quantos valores está cruzando o eixo X? Não é em 2? Não é em 2 valores? E aqui esses 2 valores não são exatamente os 2 valores da fórmula de Bhaskara? Para Bhaskara dar 2 valores diferentes, o delta tem que ser positivo, né? A raiz lá do delta tem que dar positivo, que aí dá mais raiz de delta e menos raiz de delta dá o outro. Tá? Então olha aí, eu já sei, olha aqui, ó, só de olhar pro gráfico, assim como sabendo isso aqui, eu construo todo o gráfico, olhando pro gráfico eu também sei tudo isso aqui, né? Porque uma coisa leva a outra, né? Obviamente. Tá? Uma coisa leva a outra, tá? Isso aqui eu já te falei, não precisava copiar, né? Não era pra copiar. O que é esse tal de vértice, cara? O que é esse tal de vértice? O vértice é esse ponto aqui, ó. Tu concorda comigo que a parábola ela tem 2 ramos, um pra cá e um pra cá, né? E que os dois são iguais, os dois são semelhantes. Eu já mostrei isso pra ti, tá? Eu já mostrei isso pra ti. Esse ponto do meio aqui, ó. Eu acho até que é bom fazer de verde, né? Pra destacar. Que aqui vai uma laranja com vermelho, não ficou destacado. Ó. Esse ponto verde aqui, ó. Agora ficou. Esse ponto aqui, ó, que divide. Ó. Esse ponto verde aqui,
que divide a parábola em dois ramos iguais, e aqui meus ramos não estão iguais. Tá? Ó, agora ficou melhor. Esse ponto aqui, cara, que divide a parábola em dois ramos iguais, ó. Vou dar uma viradinha assim. Que divide a parábola em dois ramos iguais, ó. Pra cá e pra cá. Parece uma imagem no espelho do outro. Esse ponto aqui, ó, eu chamo de vértice. Esse ponto aqui eu chamo de vértice, ó. Esse ponto aqui eu chamo de vértice. Tá? E esse ponto, obviamente, tá? Até deixa eu apagar dessa... Ó. Ele tem uma coordenada x, que eu vou chamar de x do vértice. Ele tem uma coordenada x aqui, ó. E ele tem uma coordenada que eu vou chamar de y do vértice, ou seja, ele é um ponto cujas coordenadas são o quê? X do vértice, vírgula, ó, ele é um ponto com essas coordenadas aqui, cara. Tá? Esse ponto ele tem essas coordenadas aqui, ó, x do vértice e y do vértice. Tá? Aqui, deixa eu passar, ó. O preto vem de lá e segue aqui, né? Tá, o x do vértice e o y do vértice. Então, esse tal de vértice é esse ponto do meio aqui, ó, que divide a parábola em dois ramos iguais. Se ele divide a parábola em dois ramos iguais, tá? Tu concorda comigo então que essa coordenada, ó, se esse cara ele tá bem no meio, ó, tu concorda comigo que essa distância é igual a essa? Essa distânciazinha aqui é igual a essa, tá? Essa distânciazinha aqui é igual a essa, cara. E se essa distância é igual a essa, ó, quer dizer que esse cara tá bem no meio. Aqui, tu te lembra? Aqui, ó, é o x1 da parábola e aqui é o x2 da báscara, né, que eu digo. Aqui é o x1 e aqui é o x2 da báscara, né? Não é isso? Pensa bem aí. Aqui é o x1 e aqui é o x2 da báscara, tá? Que é a fórmula que a gente usa para encontrar esses dois pontos. E esse x do vértice, ele é o cara que tá bem no meio das duas. Ele é o cara que tá bem no meio das duas, cara. Tá? Ele é o cara que tá bem no meio. Então, como é que eu faço para calcular esse cara aqui? Ó, se eu tenho dois pontos, não copio o que eu vou botar agora, tá? Não copio o que eu vou botar agora, só presta atenção. Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui. Olha aqui pra mim. Se eu tenho dois pontos, por exemplo, no plano 3 e 8. Como é que eu faço para achar o cara que tá bem no meio aqui? Como é que eu faço para achar o cara que tá bem no meio aqui, ó? Não é pegando o 3, somando com o 8 e dividindo por 2?
né? 3 mais 8 dá 11, dividido por 2 dá 5,5. Pronto. Esse cara aqui é o 5,5. Tu também pode pensar assim, que é o mais fácil até. Tirei 3 numa prova, tirei 8 na outra. Qual é a média das duas? É 5,5, né? É somar as duas e dividir por 2, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, menos 3 e aqui 9. Tô devendo 3 e depois, tá, ganho 9. Qual foi a minha média de ganhos? Qual foi a minha média de ganhos? Bom, é menos 3 mais o 9 dividido por 2, né? Aqui dá 6 por 2 dá 3. É 3 que tá aqui no meio. Então, quando eu quero achar o cara do meio, eu somo os dois e divido por 2, né? É a média. É a média. Então, aqui, para eu achar esse x do vértice, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou somar o x1 da Bhaskara com o x2 e vou dividir por 2, vai dar o valor do meio. E aí eu vou ter a fórmula do x do vértice. Olha aqui como é que vai ficar. Olha aqui como é que vai ficar. Olha aqui como é que vai ficar. Ó. Olha como é que vai ficar. Essa eu vou fazer. Ó, o x1. O x1. O x1 quem é, cara? O x1 é menos b mais a raiz do delta dividido por 2a. E o x2 é menos o b menos a raiz do delta. É delta aqui, eu sei que já tá ruim de enxergar, né? Dividido por 2a, cara. Esse x1 é isso e esse x2 é isso aqui, ó. Eu vou botar de laranja aqui pra tu ver que é o mesmo. Ó. O x1, esse x1 aqui é isso aqui, esse x2 é isso aqui, né? Esse x2 é isso aqui, cara. Então, quando eu somo os dois fazendo, olha aqui, ó, x do vértice, ó. Esse x do vértice, cara. Esse x do vértice, eu acabei de te explicar, já que aqui é o ponto que divide a parábola no meio. Esse cara aqui, o x do vértice, é eu pegar o x1, somar com o x2 e dividir por 2. É a média dos dois. E isso aqui fica como? Fica assim, ó. Dividido por 2, né? Vai ficar isso aqui, ó. Menos b mais raiz de delta sobre 2a mais é esse aqui, menos b, isso, né? Menos a raiz do delta dividido por 2a. É esse cara aqui, que é o x1, mais esse aqui, que é o x2, dividido por 2, cara. Como é que fica esse negócio? Fica assim, ó. Fica assim, ó. Isso aqui fica igual ao seguinte. Fica igual ao seguinte, ó. Dividido por 2, né? Aqui as duas têm o mesmo denominador. Então vou botar tudo sobre 2a aqui. Ó. Ó, essas duas têm o mesmo denominador, ó. Então o que fica aqui? Fica menos b mais raiz de delta
menos B menos raiz de delta. Fica assim. Tá? Esse 2 é esse aqui, ó. Esse 2 é o da média. Então ficou isso, mais isso tá aqui, ó. Que aí mais com menos dá menos, mais com menos dá menos. Ó, mais com menos dá esse menos aqui, do menos B. Mais com menos dá esse menos aqui. Tá? Ó, agora acontece esse fenômeno aqui, ó. Esse cara morre com esse. Mais raiz, menos raiz, zerou. O que fica em cima? Menos B, fica menos 2B, cara. Fica menos... Então fica assim, ó. Embaixo é 2A, não mexi. Ó. Esse denominador tá aqui, comum aos dois. Em cima fica menos 2B. Então ficou isso aqui, cara. Esse 2 morre com esse. Então fica assim, ó. Fica menos B, fica tudo sobre 2, né? Obviamente, ó. Fica menos B sobre A dividido por 2. O 2 da média, ó. Esse 2 aqui, ó. E isso aqui, cara, como é que eu faço? Conservo a primeira. E multiplico pela segunda invertida, aqui é 2 sobre 1, né? Ó, vai ficar 1 sobre 2. Resposta. Resposta vai ficar menos B sobre 2A. Pronto. Vai ficar menos B sobre 2A, ou seja... Agora tu bota ali perto da tua parábola, ó, que o x do vértice... Então olha aqui, eu vou botar aqui, ó. Resumidamente, então, x do vértice, cara, ó. X do vértice é igual a quê? X do vértice é menos B sobre 2A. E essa aqui tu tem que saber. Essa aqui não tem conversa. Tu tem que saber. Tens obrigação de saber, tá? Essa não tem escapatória. Aqui eu te mostrei de onde saiu. Aqui eu te mostrei de onde saiu. Ó, essa tu tem de saber. Ó, vou pintar aqui direitinho. Vou pintar aqui bem direitinho, porque essa tu tem a obrigação de saber. Tá? Então x do vértice menos B sobre 2A. Essa tu tens obrigação de saber. Tá? Essa aqui eu fiz a conta bonitinho. A próxima, que é o y do vértice, agora eu descobri essa coordenada, é a que está bem no meio, ó. Ok? E essa coordenada aqui, que a gente vai ver agora. Só que aí para essa aqui eu não vou fazer toda a conta. Eu vou montar a primeira linha, que nem eu fiz aqui, e aí o resto eu só vou dar a fórmula no final, não vou perder tempo fazendo toda a conta. Porque é longa e não nos acrescenta em nada. Tá? Então, x do vértice é isso aí, menos B sobre 2A. E o y do vértice, cara. O y do vértice é o seguinte, ó. Eu vou ter que apagar ali mesmo. Eu vou apagar aqui mesmo. Eu vou deixar esse desenho aqui. Vou deixar esse desenho aqui. Tá? Então essa aqui a gente já sabe, ó. Essa aqui, ó. Aqui, ó. É menos B sobre 2A. Tá bom?
copia aí, pausa o vídeo se for o caso. Pausa o vídeo. Agora vamos ver essa aqui. Agora vamos ver a outra. Olha aqui, ó. O y do vértice, depois que eu tenho o x do vértice na mão, o y do vértice é mais fácil de enxergar ainda. Tá? A conta é chata, não vou fazer, mas ele é mais fácil de enxergar. Por quê? Por causa do seguinte, ó. Se eu tenho um ponto aqui, por exemplo, ele tem a sua coordenada x e tem a sua coordenada y, né? Ok? Só que se ele está no gráfico, quando eu boto x igual a esse negócio aqui, é exatamente o que vai dar, o y é exatamente o que vai dar no resultado dessa conta quando eu boto esse x, né? Ó. Se esse ponto está no gráfico, quando eu boto x igual a isso aqui, ó, o y dá isso. Ou seja, se eu boto x igual, se eu boto esse x aqui, ó, o resultado que vai dar é o meu y. E com o x do vértice é a mesma coisa. Com o y do vértice é a mesma coisa. Para achar o y do vértice, ó, o que eu vou fazer? Eu vou botar o x do vértice aqui e a resposta vai ser o y do vértice. Ó. O y do vértice, cara, ele é o quê? O y do vértice, ele é f de quem? Ele é f do x do vértice. O y do vértice, ó, ele é o par pela função do x do vértice. Então eu vou botar o x do vértice aqui, ó, e o resultado dessa conta vai ser o quê? Vai ser o y do vértice. Ele é o par do x do vértice, ó. Tá? Ele é o par do x do vértice. Então quando eu botar x do vértice na função, vai ficar assim, ó. Vai ficar a vezes x do vértice ao quadrado mais b vezes o x do vértice mais c. Tá? Ó, já que o x do vértice, já que o y do vértice é o par do x do vértice pela função, então quando eu boto o x do vértice aqui, ó, o resultado é o... Ó, quando eu boto o x do vértice aqui, o resultado disso aqui, o que é? F do x do vértice, que é o par dele no gráfico. É o y do vértice. Tá? É o par dele no gráfico. Ó. Depois a gente vai fazer mais exemplos também disso aqui, tu vai enxergar bem certinho. Mas a ideia é essa, né? Ó, ele é o par do x do vértice, então quando eu boto x do vértice aqui, a resposta só pode ser y do vértice, né? Porque é o par do x pela função. Tá? Porque é o par do x pela função. E fazendo essa conta aqui, ó, eu só vou indicar o que vai dar, então, ó, vai ficar assim, ó, y do vértice vai ficar igual a isso aqui, ó, a vezes menos b sobre 2a ao quadrado mais b que multiplica, opa, errei a caneta, que multiplica menos b sobre 2a mais c.
Fazendo essa conta aqui, deixa eu virar um pouquinho pra cá, assim. Cara, fazendo essa conta, tá? Eu não vou fazer essa conta. Fazendo essa conta toda, tá? Eu chego no seguinte, ó. Eu chego que o y do vértice é igual a isso aqui, ó. Menos o delta dividido por 4 vezes A. E essa tu tem que saber também. Resolvendo essa conta, cara, eu chego que y do vértice é isso aqui, ó. Menos delta dividido por 4A. Tá? O y do vértice, cara, é menos o delta dividido por 4A. Se tu quiser resolver essa conta, tu vai ver que vai dar isso. O y do vértice é menos o delta dividido por 4A. Então agora esse aqui eu já conheço também. Ó. É igual a menos o delta dividido por 4A. Então que horas são? 36. Então assim, pessoal, eu vou, nessa nosso segundo período, eu vou passar uns 10 minutos do horário, porque pelo menos um exemplo eu vou fazer contigo, né, cara? Pelo menos um exemplo eu quero fazer contigo, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu ver pelo menos um exemplo aqui, né, cara? Contigo desse negócio. Zero da função. Olha ali, ó. Ele dá. Deixa eu ver uma coisa, cara. Vamos fazer pelo menos um exemplo disso, né, cara? Tá? Vamos pegar assim, ó, f de x igual a... Deixa eu ver, cara. Será que a nossa clássica ali do menos 5x... 2, 3... Tá, vamos pegar a nossa clássica aqui, ó. X quadrado menos 5x mais 6, tá? Porque essa aqui a gente já sabe tudo sobre ela, né? Tá? Essa aqui a gente já sabe o gráfico, já sabe direitinho, olha aqui, ó. Ó, essa aqui o gráfico é assim, né? Ó. Essa aqui o gráfico é assim, ó. Tá? A gente já sabe que aqui é 6, que essa altura aqui, ó, é 6, tá aqui. A gente já sabe que corta descendo, e a gente já sabe que o ar é positivo, e a gente já sabe que aqui é 2, e a gente já sabe que aqui é 3, né? Tá? Só que agora eu quero saber o seguinte, ó. Agora é de verde, né? Agora eu quero saber o seguinte, ó. E esse ponto aqui, ó. Eu quero saber desse ponto aqui, o vértice, o V. Eu quero saber quem é agora, ó, o X do vértice. E quero saber quem é o Y do vértice. Repara uma coisa. Quando o A é negativo, eu vou falar isso no nosso próximo período, que vai ser gravado também, né?
Eu vou falar isso no próximo período que vai ser gravado também. Quando o A é negativo, tem um ponto de máximo, né? Eu vou explicar isso com mais calma depois. O ponto é de máximo, ó. Esse é o valor máximo que ela atinge, daqui só para baixo, ó. O gráfico está todo para baixo desse ponto. Então esse aqui é o máximo que ela atinge. Esse ponto aqui é um ponto de... Quando o A é positivo, tem um ponto de mínimo, né? Ó, o gráfico está todo daqui para cima. Esse aqui é o menor valor que ela assume, ó. O resto está tudo para cima. O resto do gráfico está todo para cima. Então esse é o valor mínimo que ela assume. Né? Não tem nada mais baixo do que isso, ó. Tá tudo daqui para cima. Então esse aqui, ó, o y do vértice aqui é um valor de mínimo. É um valor de mínimo da função. Tá? É um valor de mínimo da função. Então agora vamos calcular. O x do vértice, ó. O x do vértice vai ser o quê? O x do vértice é menos b sobre 2a. Ou nesse caso aqui o x do vértice eu posso fazer 2 mais 3, né? Eu posso fazer a média das raízes, né? Nesses aqui, como eu conheço as raízes, que são 2 e 3, eu posso fazer a média delas, fica 2 mais 3, que é 5, sobre 2, 2,5. E se eu quiser botar na fórmula também vai dar, ó. Vai dar menos b, que é menos o menos 5, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Pronto. 5 meios, que é 2,5. 5 dividido por 2 é 2,50. Né? Dá certinho o x do vértice. E o y do vértice, quem é esse y, ou seja, essa altura mínima que ela atinge, ó. Quem é essa altura mínima que ela atinge, cara? Agora eu te pergunto quem é a altura mínima, o y do vértice, ó. Quem é o y do vértice aqui? O y do vértice, bom, é menos o delta. Ó. Então esse x do vértice é 5 sobre 2. Pronto. Ou seja, se eu botar 5 sobre 2 aqui, ó, vai dar o y do vértice, porque é o par dele pela função, ó. Se eu botar 5 sobre 2 no lugar do x já vai dar. Mas eu tenho uma fórmula pronta. É menos o delta sobre 4a. Então é menos quem? Menos o delta. Quem é o delta? É 25 menos 4 vezes 6, dividido por 4 vezes 1, que é o 4a, né? Ó. Menos quem é o delta, tá aqui. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c vezes 1, né? Vezes 1. Isso aqui dá 1, porque dá 25, 6 vezes 4, 24. Tá, o delta aqui, ó. Ó, vezes 1, vezes a, vezes c, que é 6. 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24. 25 menos 24 dá menos 1. Então aqui o y do vértice, cara, ó, aqui dá 1, com menos dá menos 1 quarto. Esse é o y do vértice, cara. Esse é o y do vértice. Então essa alturinha aqui, ó, é menos 1 quarto. Aqui, ó, é menos 1 quarto. Que daria a mesma coisa que eu botar 5 meios aqui no lugar do x, ó. Se eu botar 5 meios aqui, 5 meios aqui, quer ver? Ó, fica 5 meios ao quadrado, menos 5 vezes 5 meios, mais 6. Isso aqui dá 25 sobre 4. Isso aqui dá 25 menos 25 sobre 2, mais 6 unidades. Tá? Aqui botando tudo para 4 do denominador. Botando tudo para 4 o denominador, ó. Botando tudo para 4. Aqui fica sobre 4, fica aqui, fica 50. E aqui fica 24. Aqui, ó, esse por esse dá 6, esse por esse dá 25 sobre 2. Então aqui, ó, 25 mais 24 dá 29. 29 dá 49, desculpa.
25 mais 24 dá 49, menos 50 dá menos 1 sobre 4. Pronto. Tá? Ou seja, o par dos 5 meios pela função é o menos 1/4, que é o y do vértice, né? O x do vértice é o par do y do vértice. E esse cara aqui é eu botar o x na função aqui, né? É eu botar o x na função. Tá? Isso aqui não precisa copiar. Precisa copiar. Isso aqui não precisa copiar. Só tô te mostrando que dá certinho. Que essa fórmula, né? Ela não saiu do nada, dá certinho. Ó. Tu bota o x do vértice ali, o par vai dar o y do vértice. Agora eu fiz numericamente pra tu ver. Tá? Pra tu veres. Ou pra tu vires. E agora? Tá? Então, pelo menos um exemplo a gente fez, ó. Agora, no nosso próximo período, que eu vou gravar hoje também, pra quarta, né? Que seria a nossa aula de quarta. Aí eu vou fazer exemplos de aplicação com isso aqui, tá? Pra gente encerrar as funções quadráticas. Vou retomar isso aqui. Vou retomar essa parte aqui do y do vértice ali pra gente dar uma revisada. E vou fazer muitos exemplos, vou fazer pelo menos uns 4, 5 exemplos de aplicação. Tá bom, pessoal? Até a próxima.